Paz, meninos e meninas, bom dia com muita alegria. Eu colocando aí meus vídeos em dia, né? Devido à correria aí acabei atrasando nas postagens, mas hoje nós estamos de volta com os vídeos. Para quem aí tá acompanhando, hoje, dia 19, Gênesis de número 46 ao 48 e Mateus do número 13 até o 30. Amém? Vamos para mais um dia que o Senhor nos concedeu e nos agraciou. Pai, nós queremos agradecer por mais esta manhã que o Senhor nos entregaste, por mais um dia nesse propósito, por podermos estarmos todos na mesma fé, no mesmo entendimento. Mais uma vez, se mostra através das Escrituras para as nossas vidas, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? No versículo de número 45, no capítulo, né, nós vimos lá que José, ele conta para os irmãos quem de fato ele era, né? Ele que estava lá montando um personagem que queria ficar com um dos irmãos por conta de que eles haviam furtado ali uns dos castiçais, né? Mas o copo do rei. Mas na verdade tudo passava de um plano, né? Para poder segurar ali o irmão mais novo, para que o pai ali tivesse junto. E aí no verso de número 45 ele revela a sua identidade, ele fala que ele havia sido vendido, mas que tudo não passava de algo que Deus havia preparado para que eles pudessem ser amparados. Às vezes, diante da adversidade, foi a palavra de terça-feira no culto da resposta, Deus faz a gente passar pelo processo para aí sim a gente poder entender o propósito. É fácil depois que já alcançamos, né? Mas o processo é difícil, o processo é árduo, ainda mais quando trabalhado aí na maneira como foi na vida de José. E aí, no 46, a gente vai ver a partida da casa de Jacó para a terra de Canaã. Eles vão retornar, eles vão sair do Egito para eles poderem estar retornando aí para a casa aí de Jacó, da casa de Israel, né? O verso 46, ele começa assim: Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios a Deus de Isaque, seu pai. E aí diz no verso 2, falou Deus a Israel em visões de noite, e disse, Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas, desce para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. E descerei contigo para o Egito, e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então aqui fala, né, que José ali, após se revelar, ele manda carros e cavalos para buscar o seu pai. E o Senhor Deus fala em visões para Jacó que era para ele ir, pode ir tranquilo, porque lá vai ser o local onde você vai morrer, né? O seu filho vai fechar os seus olhos, mas pode ir tranquilo, pode ir em paz. Vai dar tudo certo. E aí o verso 5 fala, então se levantou Jacó em Berseba, e os filhos de Israel levantaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos e suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram seu gado, seus bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência.
seus filhos e os filhos dos seus filhos, suas filhas e as filhas dos seus filhos, toda a sua descendência, levou-os contigo para o Egito. Então aí José tratou de chamar o pai para vir com ele, né? Deus reafirma a aliança que ele tem com Abraão, reafirma isso com Jacó, né? Pode ir, a promessa vai ser cumprida. Ele garante isso. Ele não vai abandonar vocês. E pode subir, Jacó, pode subir, que seu filho amado, que você achou que tinha falecido, está lá. E lá ele vai fechar os seus olhos, né? E aí fala que ele partiu para Berseba. E aqui a gente tem a lista dos descendentes de Jacó. Ó, fala assim: são estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos, que vieram para o Egito. Ruben, o primogênito de Jacó, os filhos de Ruben, Enoque, Palú, Heron, Carnim. Aí aqui vem vários nomes, né? Eu não vou ler todos, mas são as tribos, né? A tribo de Ruben, no 9, de Simeão, no 10, a segunda. A tribo de Levi, a tribo de Judá, 13, tribo de Isacar, tribo de Zebulon. Os filhos de Lia não entram como tribo. Não, esses são os filhos de Lia, né? Uma das esposas. A tribo, o verso 16 de Gade. A tribo de Aser, verso 17. Os filhos de Zilpa. Os filhos de Raquel. Jacó, José, da mulher de Jacó. José e Benjamim. José e Benjamim. Nasceram a José, verso 20 agora, nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, e lhe deu à luz Rezenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, e são os filhos de Raquel, 22. Os filhos de Dan, tribo de Dan, 11. 12, os filhos de Naftali, a tribo de Naftali. E aí termina aí com os filhos de Bila, né, que era a serva de Raquel. Todos que vieram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todos eram 66 pessoas. E os filhos de José, que nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70 pessoas. Então, 70 pessoas no total saíram lá da casa de Jacó para vir para o Egito, né? Até aí, até esse pedaço, né? Um número bem simbólico aí, significativo de pessoas, né? Uma lista aí com essa quantidade de pessoas, mas todo mundo aí partindo ao encontro de José aí com Jacó. Verso 28 diz assim: ó, Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai. Israel que é Jacó, né? A Gósen, na verdade, apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou, assim longo tempo. E disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber que Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam em terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, trouxeram consigo seu rebanho e o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Responderei: teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora.
tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então aí o verso de número 46 mostra aí ele saindo, né, da terra de Gósen, depois José aí encontrando com seu pai, esse encontro aí bonito, esse abraço, esse choro dos dois, né? E aí José informa a Faraó que eles eram homens de gado, eram o quê? Pastores, né? Pastores de rebanho, né? Com isso que para eles era abominação, visto que eles adoravam, né? As entidades lá como os animais como deuses, né? Tem vários deuses aí representados por Faraó em animais. E esse local lá, a terra de Gósen, ela tinha características que suportaria então esses rebanhos, né? Então era uma área propícia. Então provavelmente ali eles iam prosperar, né? Eles iam vencer. E assim José tratou de avisar a Faraó. Falou, olha, realmente vocês não criam gado, mas nós vivemos do gado, né? Somos estrangeiros na sua terra, mas nós vamos seguir os nossos costumes, como o nosso povo hebreu. Nós vamos nos alimentar de animais, visto que para vocês são sagrados, né? E assim, Faraó, ele não se opõe, né? A gente vai ver isso no verso de número 47, vai dizer assim, ó. Então veio José e disse a Faraó, meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram na terra de Canaã. E eis que estão na terra de Gósen. Tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou o Faraó aos irmãos de José, qual é o vosso trabalho? Eles responderam, os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como os nossos pais. Disseram mais a Faraó, viemos para habitar nessa terra, porque não há pasto para o rebanho de seus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os seus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José, teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai, teus irmãos, habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre os homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertencem. Então, 47 aí, né? José informa a Faraó que a sua família chegou bem, e ele pede para que ele separe esse local para ele, visto que por conta da seca, por conta da falta de alimento, eles estavam sem pastagem para o rebanho, né? Então ele pega 5 dos seus irmãos, leva lá para seguir com essa profissão aí, apacentadores de rebanhos, né? E a Faraó não se opõe, pelo contrário, faz da melhor forma e ainda toma homens para te ajudar, se for o caso. E aí, verso 7. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó, quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias de suas peregrinações. Tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou
de pão o seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número dos seus filhos, né? Então a palavra fala aí que Jacó abençoou a Faraó, né? Isso aí vendo que é um costume que mantém hoje até menos comentado, né? Mas sabe aquela expressão bença pai, bença mãe? Que é os mais velhos dão os mais novos, né? Então basicamente era isso, visto que Jacó aqui tinha 130 anos, então ele tinha uma quantidade considerável de anos, né? E aí ele abençoa a Faraó. Então ele informa a sua idade, informa os anos das suas peregrinações, né? Também fala ali dos seus pais, então em outras palavras aí, né? Em sua vida ele foi estrangeiro, viveu em outros lugares e ali a promessa da aliança deles possuírem uma terra, né? Uma terra em que a terra dos patriarcas, ele esperava isso, que isso acontecesse, né? Ele aguardava isso. E aí aquilo hei de acontecer, né? Através de Jacó. Então aí fala que ele abençoou, né, a Faraó, e Faraó deu possessão aí da terra, a terra de Ramsés, 47:11, na terra ali onde era Ramsés, aí eles fixaram lugar lá. Provavelmente essa terra de Ramsés é um nome alternativo aí para a terra de Gósen, né? Lugar que a gente leu. E aí vai continuar. José compra terras do Egito para Faraó. Ele vai aumentar o domínio de Faraó sobre as terras do Egito. Verso de número 13. Aí agora a gente vai ver como que José governa bem o Egito. Como que nesse ponto ele também foi sábio, né? A palavra vai dizer assim, ó: não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Então, olha o que o texto fala, né? Que a fome era tão severa, era tão sinistra, que chegou a ponto até dos egípcios gastarem todo o dinheiro que eles possuíam. Eles gastaram todo o alimento que eles tinham, todo o dinheiro que eles possuíam. Então, eles começaram a trocar as coisas por comida. Então, ó, 15, tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos de comer, dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então trouxeram seu gado a José, e José lhes deu pão, em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumento, e o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Então lembra, 7 anos de fartura, ele armazenou ali o máximo que ele pôde de grãos. Então tinha muita coisa estocada, mas as pessoas já não tinham, elas não tinham essa noção do que ia acontecer. Depois que elas gastaram todo o dinheiro, então Faraó se tornou realmente a maior potência ali naquele lugar. Ele tinha todas as riquezas, mas aí as pessoas tinham fome. Então elas começaram a dar o que lhe proporcionaria dinheiro. E elas começaram a dar aos animais, né? E assim ele sustentou essas pessoas durante 1 ano. E aí a palavra continua, né? Fim daquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram:
não ocultaremos a meu senhor o que se acabou, totalmente, o dinheiro. E meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra, a troco de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos na terra, não fique deserta. Então assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Então ali tinha algum tipo de regime ali de propriedade, né, naquele tempo. Então José implantou aí um sistema em que Faraó teve direito aí a toda a terra. Vocês não têm dinheiro? Dá os animais. Vocês não têm animais? Então troca suas terras, né? Troca suas terras para que vocês possam comer, vocês possam se alimentar. E aí o verso 20 fala: assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade, a terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó. Eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso, não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós, outros e a vossa terra, para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. Das colheitas darei o quinto a Faraó, e a quarta parte serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento. A dos que estão em vossas casas, para que comam as vossas crianças. Respondeu eles: a vida nos tem dado. Achemos mercê perante meu senhor, e seremos escravos de Faraó. Visto que a fome era muita e a falta do que se ter era muita, ter algo ali para se comer já era considerado uma bênção. Então ali realmente passou-se tudo para as mãos de Faraó pela administração de José, né? E somente a terra dos sacerdotes, né, foi poupada, né, visto aí que eles tinham aí essa exceção, eles possuíam o alimento. Faraó mantinha, né, o alimento para essas pessoas, né? Mas José permitiu aí que eles continuassem trabalhando na terra, porque você precisava produzir, né? Mas eles precisavam pagar aí um quinto da sua produção para retornar a Faraó, porque para você adquirir mais coisas, você tem que plantar mais coisas, né? Então, já que ele já tinha todas as pessoas como mão de obra, vou utilizar elas, né? E aí é como se ele tivesse instituído um imposto nacional aí, de 20% no Egito. Então, uma parte desse local, dessa terra, né, seria deles, né, seria de Faraó. Fala assim: José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto só a terra dos sacerdotes. Não ficou sendo de Faraó. Então, tinha uma parte aí guardada. 27. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, aos anos de sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse:
Se agora achei mercê à sua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, porém, eu que jaza com os meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Então disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Então aí, chegando o período final aí da vida de Jacó, né, seu pai, a palavra fala que ele viveu mais de 17 anos aí com José no Egito, totalizando 147 anos. Aí ele e a sua família prosperou. E aí quando chegou o momento, né, Jacó abençoa, como a gente tinha visto lá anteriormente nos outros capítulos, aquele posicionamento de colocar a mão debaixo da coxa para que o mais velho venha abençoar os demais. E ele faz um pedido, um único pedido, né, que ele fosse enterrado, sepultado, né, junto aí aos seus pais lá em Canaã. Lembra? O local lá onde Abraão havia comprado para que Sara fosse enterrada. E assim ele encerra falando isso, né? No 48, diz assim que passadas essas coisas, disseram a José, teu pai está enfermo. Então José tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, seu filho, vem ter comigo. Esforçou-se Israel e se assentou ao leito. Então, muito doente ali, o seu pai, enfermo, faz uma força aí para poder sentar, visto aí que ele já estava com a saúde bem debilitada, para ele poder sentar ali diante da cama, né? E aí o verso 3 fala: disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, a sua descendência. Darei essa terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubens e Simeão. Cadê? Então José chegou até Jacó, né? E fala a respeito daquele sonho que ele teve, que Deus mostrou para ele, que realmente ali aquela terra seria deles. E mostra que Jacó adota os 2 filhos de José para inserir eles ali na descendência, na herança que Deus havia colocado sobre a vida dele, né? E aí, verso de número 5 diz assim: agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubens e Simeão, né? Ele dá aí direito aos filhos de José, a mesma coisa que os 12 filhos, né? Fora. E o verso 6 ele diz assim: mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã. No caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém.
Tendo Israel visto os filhos de José, disse: Quem são estes? Respondeu José a seu pai: São meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. E os olhos de Israel, que são Jacó, já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podiam ver bem. José, pois, fez-los chegar a eles, e ele os beijou, e ele os abraçou. Então disse Israel a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante de sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, a Manassés na sua esquerda. À direita de Israel fê-lo chegar a ele. Mas Israel mudou a mão, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo. Ele trocou aí, a bênção da primogenitura. E a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito, Então aqui, embora Israel separou um momento aí para abençoar os dois filhos, na hora ali ele acabou cruzando as mãos. E aí ele fez com que a bênção sobre Efraim fosse mais importante do que a bênção de Manassés. Ele trocou aí, mas de qualquer forma os netos, eles receberam a bênção aí do avô, E aí eles têm esse tipo de cerimônia, que eles fazem aí, e o caçula, recebe aí a bênção que era do mais velho. Ele cruza as mãos, não foi combinado, não foi. Talvez José ficou até meio sem entender o que estava acontecendo aí, mas o fato é que Jacó abençoou os filhos, Isso que é importante. Eles ocupariam um lugar em destaque na família aí dos líderes tribais aí, mais à frente. O verso 14 diz que: Mas Israel estendeu a mão, eu já li esse, 15, e abençoou José, dizendo a Deus: O Deus que cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida, até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Então aí, verso 17, ele abençoa aí os filhos. E 17 aí fala José, Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, visto isto desagradável, tomou a mão de seu pai para mudar na cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: Não assim, meu pai, pois o primogênito é esse, visto que ele já estava bem com uma visão turva, Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão será menor, será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: Por vós, Israel, abençoara, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante de Manassés. Depois disso, Israel a José: Eis eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais.
Dou-te demais para teus irmãos um declive montanhoso, a qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Então aí José tenta intervir de alguma forma, né? Visto que o pai havia trocado as mãos, mas não tem jeito. Essa era a intenção mesmo de Jacó, né? De Israel. Daqui adiante, a Bíblia vai chamar ele de Israel. O povo de Israel, a nação de Israel, né? Ali vai ser implantado as tribos, né? As 12 tribos de Israel. Tá? E agora a gente vai sempre usar o termo Israel. E Efraim vai se tornar uma tribo, mesmo sendo descendente de Jacó. Aí Efraim vai ser a tribo dominante entre as tribos do norte, né? Por quê? Porque Israel abençoou aos filhos de José ao fim aí da sua morte, dando aí direito direto, visto que já José não conviveu aí com os demais irmãos, já tinha aquele atrito anterior, ele quis garantir que os descendentes de José teriam parte. E aí o próprio Deus também assim garantiu, né? E aí ele também fala que eles voltariam à terra de Canaã, a terra que era de seus pais. E aí termina o capítulo falando que eles haviam conquistado aí uma terra, a terra dos amorreus, e que essa terra ali seria também território deles. Até aqui a passagem de Gênesis. Já aqui em Mateus, né, a gente viu muitas curas que Jesus tinha feito no capítulo de número 12, né? Jesus ali havia curado um cego e mudo, e ele repreendeu, expulsou demônios, né, daquele homem. E repreendeu ali os fariseus. Repreendeu no sentido de dizer que eis que meu pai e minha mãe são todos os que me seguem, são todos os que me acompanham, né? Esse até aí os escribas e os fariseus sempre questionando ali Jesus, a maneira como ele pregava, como ele tratava diferentemente do que como era feito nas sinagogas, né? Ele que realmente veio para fazer algo diferente, né? Não simplesmente manter o controle somente na mão de alguns, ou o entendimento, né, da palavra somente na mão de alguns, mas sim de todos, né? Todos tinham direito a ensinamento, não somente a informação deveria ser na mão de uns, mas sim um todo. Esse que era o entendimento ali de Cristo. Todos deviam compreender a palavra, independente de serem mestres ou não. Porque para você ser mestre, além de você ter o recurso para se pagar, você tinha que ser culto, né? Você tinha que estudar na sinagoga. E ele veio para fazer o contrário, né? Ele veio para trazer aqueles que não eram para fazer como que fossem. Por quê? Porque os pescadores, eles não tinham esse estudo da sinagoga. A gente vê que Jesus, quando pequeno, quando criança, estava ali na sinagoga a aprender. Lembra quando ele sumiu? Seus pais? Mas aqui, ele queria ensinar a todos. E ele vai ensinando por meio de parábolas, aqui no capítulo 13. Mateus capítulo 13, hoje vamos do 1 ao 30. A palavra diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou a toda a multidão que estava em pé na praia.
de muitas coisas ele falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Então aí, em primeiro momento, né, já veio quebrando algo que, se era para ensinar nas sinagogas, não, eu vou ensinar num barco, vou fazer diferente. E ali, enquanto todo mundo estava ali na praia, reunido ali ao redor, ele estava ensinando, né? Diferentemente de estar num púlpito, ele estava ali num lugar próximo das pessoas, né? Próximo das multidões. Poderia ser criticado? Com certeza. A gente sabe que ele foi criticado por conta disso, né? Mas ele tinha ali algo a fazer que ele foi pedido por seu pai, né? Por Deus Pai. Ali talvez não o melhor lugar, devido a mosquitos, né? A muitas pessoas, ao ar úmido, mas o negócio não era o melhor lugar. Ali era o melhor propósito. Ele alcançar a maior massa de pessoas através das palavras. Por quê? Porque a sinagoga era um lugar fechado, né? Limitado. Então, ele queria mesmo ensinar os homens nas aldeias, nas estradas, à beira-mar, onde fosse. Ele queria ensinar a todos. E ali, enquanto o mestre sentou, o povo permaneceu em pé. E aí ele falou muitas coisas. Vamos lá? Parábola do semeador. E eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. A palavra do semeador, né? Parábola aí é uma maneira mais fácil das pessoas poderem entender e compreender. Talvez enigmática para alguns, né? Talvez difícil de compreensão, mas aí é mais fácil até de você guardar na memória. Você olha assim, você se recorda quando você fala da parábola do semeador. Mas aqui ele tinha algo a ensinar, né? Não é simplesmente ali sementes jogadas no chão que umas plantaram, outras vingaram, outras não. Mas ali tinha toda uma analogia, né, a ser feita. Uma história simples de uma pessoa que está semeando, né? Quem semeia? Os fazendeiros que plantam, né? Os agricultores. E aí todo mundo compreendia essa visão. E aí fala, né? Que uma caiu à beira do caminho, as aves vieram e comeram. Uma caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, logo brotou, mas morreu. Logo brotou, morreu. Morreu por quê? Porque o sol saiu e aí ela queimou, a raiz secou. A outra entre os espinhos até cresceu, mas aí esses espinhos vieram a sufocar. E a outra caiu em terra boa e ela cresceu, né? Então aí a palavra, o semeador. Então a palavra que é lançada nos nossos corações, né? A semente, a Bíblia que é armazenada nas nossas vidas. Quando você parte aí a lançar a semente, são as pessoas que estão andando
sobre aquele lugar, né? Que estão caminhando sobre aquele lugar. E aí fala que em terreno pedregoso, em terreno ralo, em terreno raso, e a semente brota, mas rapidamente ela não pode né, vingar. Fala que ela nasceu, sim, mas por a terra não ser profunda, logo saiu o sol e a queimou, porque não tinha raiz. Então aí fala, né, do calor, das dificuldades, né, de você não estar fincado na palavra, não estar firmado na palavra. Se você não está firmado na palavra, vem a dificuldade, vem o sol, e ele queima você mesmo, você não aguenta a pressão. E você abandona, você morre. E depois fala que entre espinhos há um solo fértil, porque ela cresce também. Diante das dificuldades, há sim possibilidade de crescimento. Só que como você vai enfrentar essas dificuldades? Como você vai deixar elas te sufocarem? Não pode, né? Mas é que fala que havia sim uma pessoa firmada na palavra. Ela até cresce, mas ela deixa que os espinhos venham aí atrapalhar. As dificuldades, e aí as dificuldades vão sufocar essa pessoa. Não deixe a dificuldade ser maior na sua vida. E aí vai dizer que também ela morreu. E por fim vai descrever a terra boa, né? E vai dizer que ela deu fruto. Essa terra boa está livre aí de ervas daninhas, livre aí da influência do meio. E aí sim, né, diferentemente dos demais, ela vai possuir frutos, e muitos. Ela vai estar com os ouvidos espirituais ligados, ela vai prestar atenção a tudo, e ela vai deixar que a palavra realmente seja luz, e vai deixar essa terra e essa semente vingar, crescer. Ela vai suportar e vai frutificar. E aí, verso 10, ele diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles que não lhes é isto concedido, mas há aqueles, né, que não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará a terra em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então aí fala da importância de você falar da palavra para todos, né? Porque ainda que eles estejam ouvindo, pode ser que eles nunca entendam. Ainda que eles estejam vendo, talvez eles jamais percebam. O coração desse povo se torna invisível, né? De má vontade, alguns com os olhos fechados, espirituais, com os ouvidos fechados. Então era preciso falar dessa maneira, né, para que eles pudessem ouvir e entender, mas entender com o coração, para que eles viessem se converter. E aí, ó, a palavra vai dizer isso para frente, ó. Porque vendo não vem, e ouvindo não ouve, e não entende, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis,
porque o coração desse povo está endurecido de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e seja por mim curados. Então Jesus fala que é necessário mudança de direção. É necessário a gente ilustrar a palavra para que realmente eles possam compreender. O conhecimento é dado, né? Mas a eles não. Então a parábola é mais fácil deles compreenderem e abrirem o coração. Se você vai direto com a letra, como eu falei em outros vídeos, né? Às vezes a letra mata. Às vezes a letra vem de uma maneira que ela agride, né? E o sol aí, essa questão da agressão, né? Que vem para com a gente, essa mensagem que vem de bate-pronto, essa representação do sol, o sol que queima. O coração que ele é modesto, ele demonstra arrependimento, né? Ele se abre para o convite da palavra de Deus. O coração que é obediente. O que Deus quer de nós é obediência. E para aquele ali que está com preguiça de entender, ou está cego espiritualmente, a parábola ajuda bastante a revelar a palavra de Deus, né, que está escondida. Assim fica mais fácil para se transmitir as mensagens para as multidões, né? E aí fala, bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejam ver o que vedes, e não viram, e ouvindo o que ouves, não ouviram. Atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então aí, Jesus explicando, né, a questão do que eu falei ali da parábola. Se você ouve a palavra, não compreende, Satanás vem e rouba essa palavra do seu coração. O que foi semeado em solo rochoso, esse, porém, é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria. Mas, não tendo raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegar a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, aquele que não tem raiz em si, não tem raiz, até ouve a palavra, mas no momento da dificuldade, da perseguição, ele se escandaliza, né? Ele simplesmente abandona. E aí o verso 22 diz, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O que é semeado aí diante dos espinhos, ele se deixa levar pelos prazeres do mundo. Ele até conhece o evangelho, ele até conhece a palavra, porém, os 4 tipos de solo aqui, né? Aí vai mostrar aquela pessoa que realmente se deixa levar pelas riquezas, esse terreno pedregoso, né? Vem a tribulação, vem a perseguição, e eis que ela abandona esses espinhos aí, preocupação da vida, né? Os enganos pelas riquezas. E a boa terra, né? Que é a última. É o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100 e a 60 por 1. Então, só para voltar. Primeiro a gente tem o que fica à beira do caminho, que é aquele que a palavra não é compreendida e nem
se propõe a dar frutos. Ele realmente fica ali, coração duro, coração seco, mente travada, e aí ela se endurece, não se abre para a palavra. Então, ela acaba como mentes, uma pessoa morta, uma mente morta. O pedregoso, né, ele cai num solo fino, só que ele brota rapidamente, só que ele seca e murcha. Por quê? Porque ele recebe a palavra com entusiasmo, porém, ele não está disposto a suportar a dificuldade. Além de receber a palavra, a gente tem que estar disposto a passar pela perseguição. Aí que é a situação, aí que fica difícil, né? Você está disposto a passar pela perseguição, pela tribulação? O sofrimento vem e ele não aguenta a pressão e ele abandona. E os espinhos, como eu falei, né? Ele também até tem um solo ali, ele até compreende a palavra, porém, ele é sufocado aí pelo seu crescimento espiritual por causa das preocupações e os enganos da vida, das riquezas. Isso torna ele infrutífero, talvez frutífero aí na questão material, mas não na questão espiritual. E a terra boa, aquele que realmente ouve a palavra, passa aí por esse terreno bom, esse solo bom, tem o coração preparado, não julga, é alguém que tem o controle de si mesmo. Medita na palavra e aí cresce e cresce muito, né? Cresce aí e fala 60 a 100 por 1, né? Quem somos nós? Quem é você aí nessa parábola? E aí ele vai falar outra parábola aqui sobre a corrupção e sobre a comunidade do reino, a parábola do trigo e do joio. Diz o 24, outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino dos céus é a semente a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto o homem dormia, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Este, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou-lhe ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. E no tempo da colheita, direis aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no seu celeiro. Então, a parábola do joio e do trigo, né? Fala aí que é uma parábola que mostra que no meio dos justos também cresce injustos, né? Também cresce pessoas que não crescem ervas daninhas, né? Pessoas que não têm a mesma visão, não têm o mesmo entendimento, pessoas também que são venenosas, né? Pessoas que realmente não têm a mesma vontade de crescer. E isso cresce no meio da congregação também. Pessoas com entendimento diferente, mas estão todos ali. Todos estão ali dispostos a ouvir a palavra. Mas como que você sabe a diferença entre o joio e o trigo? O joio, a aparência dele é igual, os dois são amarelinhos, mas o joio, ele não tem fruto. O trigo, quando você amassa o trigo, ele sai a semente, né, do trigo. Porém, o joio, ele não tem nada, ele é só a fava ali, só a casca. Então, o trigo,
ele vai produzir quando crescer semente. O joio, ele vai crescer no meio, mas ele não vai dar semente. Então, tem que arrancar, tem que tirar fora? Não, deixa ele ali no meio da congregação. O joio tem que ficar ali no meio, mas no final, na colheita, né, que você vai poder ver a diferença entre um e o outro. Nada de separar os dois. Haverá aí um momento em que na colheita você vai ver quem é quem. As pessoas vão se demonstrar, elas mesmas vão mostrar quem são, se no final elas não derem fruto. Amém? Até aí. Vamos orar, se foi a palavra de hoje, bênção, né? Aí a vida de José, alcançando aí a terra prometida, estando aí com seu pai abençoando seus 2 filhos, e encerrando com essa parábola: seja trigo, dê frutos. Essa que vai ser a sua diferença entre o joio. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero agradecer sobre essa palavra, sobre esses ensinamentos. Que a sua palavra realmente venha brotar nos nossos corações. Não deixe que o sol, que a dificuldade venha secar essa semente. Não deixa, Pai. Não deixa que os espinhos venham querer ser mais fortes que a sua vontade do reino para conosco. Deixa que as coisas do mundo, as dificuldades do dia a dia venham ficar mais à nossa mente do que o foco na tua palavra. Que tenhamos esse pensamento, ser um contigo, fazer tua vontade, cumprir seu it. Este é o seu desejo para conosco. Assim eu agradeço por mais um dia de leitura, a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Até amanhã, dia 19. Terminamos o dia 19, até amanhã, dia 20. Deus abençoe.